Bom dia, meu nome é Mauro, sou enfermeiro, especialista em urgência e emergência, cardiologia hemodinâmica, eletrofisiologia e docência em enfermagem. Hoje estaremos falando sobre como realizar um exame que se chama eletrocardiograma. É um exame simples, porém, que causa muita dúvida até quem for fazer e às vezes pensa que sabe, e, enfim. Eletrocardiograma é um exame que detecta a atividade elétrica do coração através de 10 cabos, que são os vetores. A magnitude total do potencial elétrico do coração é, então, medida a partir de 12 ângulos diferentes, que se chamam derivações, e é registrada num período de tempo normalmente 10 segundos. O que nós temos que se atentar ao realizar o exame? O eletro e saber que o eletro foi feito com precisão. Ao realizar os exames, temos que saber o que quanto à calibragem correta do eletrocardiograma. Enfim, o que nós colocamos que está registrado no aparelho é o que vai ser registrado na folha também. Então, nós temos que se atentar quanto à calibração. A calibração do eletrocardiograma normal, como eu falei anterior, é de 10 milivolts. Então, e ele corre de uma folha milimetrada em 25 milissegundos. Então, o correto está aqui embaixo na aba, né? Nós temos que estar atentos se está de acordo, se está certo. 25 por 10. Tá? E aonde que nós podemos ver também? No canto inicial da folha, nós temos um retângulo aqui. E esse retângulo ele tem que ter o quê? 10 quadradinhos pequenos, ou seja, 2 quadrados grandes. Então, você, olhando isso, é sinal que o eletro o aparelho está calibrado. Se por uma eventual o aparelho não está nessa calibragem e ele está em outras calibragens, o que vai acontecer? A amplitude será aqui revista também na folha. E a folha não vai ter o mesmo registro. Né? Se, vamos dar um exemplo aqui de que se o aparelho estiver numa calibragem de 25 por 20, então aqui 25 por 20 é sinal que você ampliou a derivação e a derivação será registrada na folha, porém em uma visualização maior. Só que para o avaliador médico, ele possa ser que ele não vai se atentar nisso e quando ele avaliar esse eletro, ele vai ver tudo ampliado, porém pode dar um falso diagnóstico. Um exemplo é uma hipertrofia, tanto atrial como ventricular. A o complexo QRS, onda T, onda P, estará tudo aumentada, porém ela vai estar ultrapassada na folha e pode gerar um falso diagnóstico. Então nós temos que se atentar a isso. E o que é que o eletrocardiograma ele vai mostrar? A condução elétrica, o que ele mostra? Nós temos o que? O marca-passo natural. E o nosso marca-passo natural ele, ele está localizado aonde? Lá em cima, próximo da veia cava superior, nós temos o nó sinusal. O impulso elétrico, a despolarização atrial, ela começa lá em cima, nesse nó sinusal. A condução elétrica dá início ali. E ele vem descendo pelos os feixes, vindo para a parte do átrio esquerdo, descendo do átrio, do átrio para o ventrículo, nós temos o nó
átrio ventricular. Depois, descendo mais um pouco, nós temos os feixes de rim, as fibras de Purkinje, o septo interventricular, as fibras, né, de Purkinje e a ramificação direita e esquerda. Então, e essa aqui é a despolarização atrial, a despolarização ventricular e depois a repolarização ventricular. O traçado do ECG, ele mostra assim, aqui então, como eu falei para você, você tem que ter uma folha, e essa folha é uma folha especial, ela é milimetrada, né, quadriculada, e cada quadradinho dessa contém o que? 1 milivolts por 0,2 segundo, ou seja, 20 milissegundos, cada quadradinho pequeno. E a primeira onda a ser registrada é a onda P. A onda P, ela é a despolarização atrial, tanto do átrio direito como o átrio esquerdo, formando uma onda. E essa onda é a onda P. Depois você tem o complexo QRS, e o complexo QRS ele é formado da despolarização ventricular. Depois vem a onda T, e a onda T ela é a repolarização ventricular. Aí muitos podem estar falando, mas cadê aqui a repolarização atrial? A repolarização atrial ela está atrás da despolarização ventricular. Ela, ela, a repolarização atrial ela é captada junto com a despolarização ventricular, mas pelo ventrículo ser até mais alajado tudo do que o átrio, então nós não conseguimos visualizar a repolarização atrial. Aí fora isso nós temos também os intervalos PR, o intervalo QT e o intervalo RR. Tudo isso eles geram umas numerações. E nós temos numerações assim padronizadas em tempos, e esses tempos que nos dá na avaliação dizer que se está dentro da normalidade, ou se está para menos, ou se está para mais. É aí que a gente consegue saber se realmente o coração ele está repolarizando e despolarizando também com os tempos corretos. Um elétron normal, o que ele tem que visualizar? Ele tem que ser visualizado primeiro uma onda, a primeira onda, que é a onda P, depois o intervalo PR, depois a onda QRS e depois a onda T. Então, assim, para ser um ritmo sinusal, o impulso elétrico ele tem que ser gerado lá do nó sinusal. E para que isso aconteça, e nós sabemos que está normal, a onda P ela tem que ser positiva em D1, D2 e AVF, negativa em AVR. Sabendo-se que ela está desse jeito, nós temos um ritmo sinusal, significa que está normal o elétron. Se acaso você fazer o que? Uma troca de cabos, inverter os cabos, no aparelho vai aparecer o que? Onda P em D1, D2 e AVF negativo, ao contrário, e o AVR positivo. Então isso é o que? É uma troca de cabos. Ok? Posicionamento correto dos eletrodos.
O posicionamento correto, nós temos que lembrar primeiro, para fazer um eletro preciso, um eletro correto, nós temos que ver e aonde nós estamos colocando. Então, significa que temos que ter todo o cuidado, então, pacientes masculinos, pacientes femininos, nós temos que retirar a camiseta do paciente, levantar a camiseta de uma forma que nós conseguimos visualizar o tórax desse paciente. Se na caso a paciente estiver usando sutiã, tudo afrouxar o sutiã, para que nós conseguimos visualizar a parte torácica, não precisa tirar, mas sim só afrouxar para que nós conseguimos posicionar adequadamente e corretamente os eletrodos. Identificar o paciente com data de nascimento, nome completo do paciente, né? E preparar a pele do paciente, passar álcool nessas partes onde será grudados os eletrodos. E a forma correta seria no quarto espaço intercostal à direita. Aqui nós temos o que? O osso external, né? O processo external. Anterior a ele, no quarto espaço intercostal, colocaremos o V1. V2 colocaremos no quarto espaço intercostal, posterior ao osso external, V2. O V3, a gente espera um pouquinho, vamos para 4. 4 é no quinto espaço intercostal, à esquerda, colocaremos o V4. O V5 esquece um pouquinho, o V6 na linha axilar média. Colocaremos o V6 na mesma linha de base. O 3 entre 2 e 4 e o 5 entre 4 e 6. E as periferias. RA, braço direito, RL, perna direita, LL, perna esquerda e LA, braço esquerdo. Tanto faz nós colocarmos aqui no pulso ou aqui em cima, próximo do ombro. O que nós não podemos colocar é o que? É no tórax. Essa aqui são que periferia, periféricos. Os periféricos ele vai do pulso até aqui o ombro, ok? Esse é um eletro realizado de um posicionamento correto com 12 derivações. O médico pediu um eletro de 12 derivações, esse é o correto. Nós temos também aqui um eletro que o médico vai avaliar e vai pedir o quê? Faz um V7, V8 para mim. O que nós temos que fazer? Quais seriam as posições? Hoje eles falam V7, V8. Também, se ele falar V7, V8, V9, nós vamos fazer isso aqui. Nós vamos tirar o 4, o 5 e o 6 das posições que estava anterior e colocar na posterior, na mesma linha média. Então, no quinto espaço intercostal. Aqui na linha axilar média para vocês, a gente só vai colocar o 7, 8 e o 9. Na mesma linha, nós vamos colocar o 7, 8, 9. Colocaremos só o 7 e o 8 também. Dá certo, fica tudo certo. O porquê que eu falo isso? Porque o médico ele pode pedir também V3R e V4R para avaliar o ventrículo direito. E para que nós fazemos essas posições, nós vamos usar o que? V3R e V4R. E já dá para a gente fazer o que? V7 e V8 também, para ver a linha anterior, a posterior, perdão. Então, nós vamos usar aqui, ó, V1, V2 vai manter no lugar, V3 e V4 passaremos para o lado direito na mesma posição onde estava no esquerdo, e o 5 e o 6 colocaremos no posterior, que será V7 e V8. E ao realizar esse eletrocardiograma, o que nós temos que nos atentar?
que na folha ele vai sair desse jeito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí lá nós tiramos o 3 e o 4. Então nós vamos colocar o R no 3 e o 4 no 3. Então nós vamos colocar aqui R, P3R e aqui V4R. Aqui a gente risca o 5, coloca 7 e aqui risca o 6, coloca 8. E aí nós temos V3R, V4R, V7 e V8. Ok? E quando nós realizarmos esses eletros, o médico vai avaliar e ele vai avaliar o que ele pediu. E todos esses eletros que nós formos fazer, o que nós temos que se atentar? Mais uma vez eu falo, da calibragem do eletro. Nós temos que, ao imprimir o eletro, verificarmos se saiu lá 25 por 10, né? O retângulo aqui com 2 quadradões, ok? E se os cabos estão corretos. Se os cabos estiver correto, aqui ó, positivo, positivo, positivo e aqui negativo. Tá bom? Espero ter ajudado vocês novamente e até a próxima.